Milão é a capital urbana aqui da Itália, com a população de mais de 1,3 milhões de pessoas. É também a casa da obra mais famosa do Leonardo da Vinci, que é A Última Ceia. Milão em si é uma das 4 capitais de moda do mundo e também o lar do primeiro Starbucks aqui da Itália. Claro que nosso primeiro tópico aqui da cidade é o Duomo, que significa a Basílica. Este incrível cartão da cidade tem mais de 600 anos e também há bastante discussões de quem foi o arquiteto original dessa obra, mas o que nós sabemos é que o Leonardo da Vinci colocou a sua marca aí dentro dessa obra. Para você visitar o interior da Basílica e também subir no telhado, você precisa comprar um ingresso e também você tem que estar atento às suas roupas, então você não pode shorts acima do joelho ou mostrar os ombros, então geralmente eles dão uma manta para você se cobrir, e isso é bastante comum dentro das igrejas aqui da Itália. E se você já se perguntou por que Milão é a capital do design, e claro que você já deve ter ouvido falar do nome de grandes marcas daqui, como Versace, Dolce & Gabbana, Prada e entre outros, eu vou explicar para vocês por quê. Voltando no tempo, então, Veneza, ele era um importante centro comercial para todas as cidades próximas, e aí como Turim, Nápoles e Milão, eles já eram conhecidos por trabalhar os tecidos de alta qualidade. E aí, avançando para o século XX, quando a Revolução Industrial, ela colocou Milão novamente no mapa, porque eles produziam roupas de alta qualidade. O que nos leva a 1958, quando Milão ele é escolhido para sediar a Semana da Moda. E a decisão por detrás disso é porque Milão ele tinha a estrutura para conseguir receber uma grande quantidade de visitantes de todo o mundo. Continuando nesse tópico de moda, aqui em Milão tem a rua que é a Via Montenegro, onde tem todas essas lojas caras, assim, famosinhas, onde você pode ir lá comprar bolsas ou só andar pela rua, então você vai ver muita gente tirando foto, porque é bem famosa essa rua, e ela fica bem perto do Duomo. No bairro Porta Nova é localizado o prédio mais alto da Itália, que é a Unicredit, e nessa área também é bastante conhecida pelas torres gêmeas daqui, que é a Floresta Vertical, então ela é bem famosa, e a ideia por detrás desse projeto, ele é ajudar a limpar o ar da região. E esses prédios, de acordo com o site deles, a manutenção é 5% mais caro do que os prédios comuns assim dessa estrutura, então além de ajudar no meio ambiente e dar esse ar assim verde para a região, fica lindo. E se você quiser alugar temporário para ficar alguns dias, então você consegue achar em alguns sites, é um pouco corrido e o preço, dependendo, pode ser que seja um pouco salgado, então geralmente a estadia deve ser em torno de 300 a 500 euros, dependendo, acho que da altura e tudo mais. Então vale a pena você dar uma pesquisada se você quiser ficar nessa região. O cafezinho, ele é um grande tópico aqui na Itália, e mesmo a gente falando que Milão é uma cidade assim um pouco mais cara comparados às outras cidades aqui da região, quando a gente fala de cafezinho da tarde, isso não é relevante. Isso porque os italianos, eles abençoaram o café, então eles classificaram que o café ele é essencial para a vida aqui dos italianos. E o preço do mesmo ele foi regulamentado por uma lei em 1911. Em resumo, o preço do café não muda, mas claro que, dependendo do lugar que você vai, então existem sim preços diferentes. Porque se você senta para tomar um café, você está pagando pelo estabelecimento. Então, geralmente, se você olhar as notas aqui da Itália, vai ter preços diferentes dependendo do lugar que você for. Mais uma dica pro é que se você tomar café no balcão em pé, então aqui tomar aquele café bem rápido, você vai ver muitos italianos fazendo isso, você não paga esse serviço. Então, dependendo do lugar, se você só quiser um café bem rápido e não quiser pagar muito, fica aí essa dica. E já que nós estamos no tópico de café, vamos falar de Starbucks, ou melhor, do Starbucks. Então, perto da região do Duomo, existe esse Starbucks, que ele foi um dos primeiros Starbucks aqui de Milão, e por ele ser uma agência dos Correios antiga, que foi restaurado, então o lugar assim parece um lugar de luxo, é muito lindo. Dentro dele existe tanto Starbucks, quanto também outro café italiano, também uma loja que vende coquetéis e tudo mais. E assim, dentro do estabelecimento, além dele ser muito lindo, muito tumbler, você consegue experimentar todos os docinhos italianos, um café delicioso. O Starbucks daqui é a fonte de abastecimento para todos os Starbucks europeus com os seus grãos. O shake do Starbucks de Stracciatella, ou flocos, eu acho que é muito bom. Então vale a pena você experimentar. Andando do Duomo de 20 a 30 minutos, você consegue chegar nos canais. Você também consegue pegar um trem ou um metro para chegar nessa região. Navigli é como os canais são conhecidos aqui, e eles eram utilizados há muito tempo atrás para transportar um mármore durante a construção do Duomo. E hoje em dia é uma parte que tem muitos bares, muitos cafés, muitos restaurantes, e o pessoal geralmente vai lá à noite
para relaxar. Então você vai ver muito local e muito turista também para conhecer a região, tomando cafés e uns bons drinks. Eu particularmente, eu esperava muito mais porque eu vi essa foto, então eu vi a expectativa e a realidade é um pouquinho diferente, mas mesmo assim vale a pena você conhecer. E agora para tudo, porque nessa região tem uma gelataria, o nome é Augusto Premiata Gelataria, que é uma das melhores daqui da Itália em geral. Eu provei algumas e, gente, o pistacho de lá é assim, divino. Se você não gosta de pistache, você vai amar esse sorvete. Mas sério, vale muito a pena você experimentar. Se eu não me engano, foi de 3 a 5 euros, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. E assim, é divino, fica bem próximo ali dos canais, então acho que vai ser uns menos de 5 a 10 minutos andando. E vale a pena você conhecer. E assim, gelato aqui, maravilhoso. Agora que nós falamos do Duomo, falamos de fashion, café, gelato e tudo mais, eu vou dar para vocês algumas dicas para deixar a sua estadia aqui em Milão mais prazerosa. Tópico muito importante, comida. Gente, comida aqui não me deixou a desejar, então pizza maravilhosa. Eu não testei os hambúrgueres ainda, mas pizza delícia, risoto delícia, massa delícia, gelato delícia, assim, delicioso. Beba muita água. Aqui você vai se sentir mais desidratado. Eu, pelo menos, senti bastante isso. Eu tô bebendo muito mais água aqui. E se você for sair para turistar e tudo mais, leva uma garrafinha d'água, porque aqui tem mais de 400 fontes públicas e essa água ela é potável. Então é a mesma água que eles colocam nas garrafas para o pessoal beber. Então vale a pena você vai lá, refil e não gasta com água. Então vale muito a pena. E beber água faz bem para sua pele e para tudo, né? Ainda nesse tópico, para você ficar mais hidratado, tenta se planejar para você não andar e não ficar nas ruas no período do meio-dia, que é o período do sol mais forte. Então, meio-dia até umas 2, o sol fica muito forte, então vai ficar muito calor, vai ficar muito abafado. E tenta não sair nesse horário. Então, tenta ver museus, coisas que você não precisa estar fora, ou vai comer nesse horário, e aí você descansa e não pega o sol tão forte. Para locomoção, gente, eu estou utilizando muito o metrô daqui, vale muito a pena. O preço não é caro, então você consegue comprar um passe de um dia inteiro, você consegue utilizar quantas vezes você quiser. Eu sei que eu falei de comida, falei de gelato, mas, gente, vale muito a pena vocês provarem o gelato daqui, pistache, como eu já falei, maravilhoso, não canso de repetir. Se pudesse eu comer todos os dias, jantar, almoço, assim. Eu nunca tinha provado um gelato tão delicioso de pistache na minha vida. Assim, divino mesmo. Em geral, eu gostei muito de Milão. Eu senti que tem uma pegada mais cidade grande, então o pessoal é sempre muita correria, assim, a cidade meio que não para, e tem muitas coisas 24 horas, então vale muito a pena você conhecer. A cidade, assim, é linda mesmo. Para vocês que ficam até o final do vídeo, eu vou deixar um guia aqui na descrição e também nos comentários do fixado, para vocês, que são 10 dicas de lugares que você tem que ver. Alguns lugares são free e alguns lugares você consegue só tirar foto, então vale a pena você conferir, é de graça. Também tem um Google Maps, onde você consegue ver os lugares que eu opinei, então vale muito a pena. E é isso então, comenta aqui o que você achou, o que você espera de Milão, se você já conhece, se você tem alguma dica adicional para eu ver, comenta aqui também. E você pode gostar desse vídeo aqui, então vai lá, eu te vejo lá. Um beijo!